Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Glórias a Deus. Capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 3 ao 12, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, irmãos, podem se assentar. Senhor, fala conosco nesta noite. Estamos diante da tua palavra, que é tão preciosa para nós. Alimento para a nossa vida espiritual. Nos ajuda, nos auxilia ao Santo Espírito e nos traz o devido entendimento nessa noite. Que nós saiamos renovados e fortalecidos e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que Jesus deixou para os seus ouvintes. Estamos diante de um tesouro extraordinário, espetacular, que é o Sermão da Montanha. Estes ensinos de Cristo, que começam no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, trazem para nós ensinamentos, para nós aplicarmos no dia a dia, para nós colocarmos em prática no nosso viver. E são ensinos fundamentais. Estes ensinos, o Sermão da Montanha, ele é muito precioso, muito precioso. E deve ser por mim e por você dado valor significativo. Porque aqui Jesus quer nos ensinar como o caráter do cristão, dos filhos do reino de Deus devem ser. Aqui Jesus, ele traz de uma forma muito transparente, mas também muito simples, mas também de uma forma muito enfática, de uma forma muito compreensível para nós, o que é ser filho do reino, o que é ser filho de Deus, e como devemos aplicar esses ensinos no dia a dia. São textos bíblicos que tanto falam aos nossos corações, mas que muito pouco são abrangidos em ministrações, em pregações, em trabalhos na igreja. Porque estes ensinos vêm fazer com que eu e você sejamos confrontados com aquilo que Jesus tem para mim e para você, concernente a atitudes e a comportamentos. Esses ensinos são belíssimos e de suma importância para mim e para você. Às vezes nós temos um entendimento errado de muitas questões, mas quando nós começamos a ler
Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E eu quero citar aqui principalmente o capítulo 5, do verso 3 ao 12, onde Jesus fala que eu e que você somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado quer dizer muito abençoado. Eu gosto de uma expressão, eu gosto de dar um significado muito interessante para esse bem-aventurado, é felizes. Felizes são os que têm esse entendimento, que ouvem este ensinamento e que aplicam no seu dia a dia. Perceba que a Bíblia vem de uma maneira muito forte e enfática, dizer: Jesus, o Senhor, o Mestre, aquele que nós cantamos hoje, que morreu na cruz, que foi o nosso Redentor, morreu por nossos pecados, ele veio dizer: bem-aventurados sois. Mateus, ele vem narrar, Mateus foi um dos 12 apóstolos. Mateus, ele vem narrar de uma forma detalhada este ensino de Cristo do Sermão da Montanha, onde Jesus subiu um pequeno monte e ali trazia um ensinamento, uma multidão, para muitas pessoas que ouviam. E Jesus falava de valores espirituais. Jesus falava de coisas que ia proporcionar àqueles que estavam ouvindo, que eles fossem felizes, que eles fossem bem-aventurados, que eles fossem muito abençoados em sua vida. Sabe, irmão, o segredo para ser feliz, o segredo para ser abençoado, o segredo para ser muito abençoado, não é outro a não ser amar, valorizar e aplicar os ensinos de Cristo na nossa vida. Às vezes nós fazemos uma porção de coisas com o entendimento de sermos abençoados, de termos a vitória, de termos o resultado, de conseguirmos aquele milagre. Mas Jesus, ele vem começar no seu ministério dizer: olha, quer ser bem-aventurado? Faça isso, faça aquilo. E o capítulo 5, tanto o capítulo 6, tanto o capítulo 7, Jesus explana em todas as áreas da nossa vida. Jesus fala sobre oração, fala sobre esmola, fala sobre divórcio, fala sobre todas as questões, fala sobre nós estamos amando um ao outro, fala sobre assuntos importantíssimos. Uma igreja com qualidade, cristãos com qualidade, são os cristãos que apreciam textos iguais a estes. São pessoas que apreciam ensinamentos iguais a estes. E olha para si e fala: que belo, que lindo, que maravilhoso. Eu vou me esforçar para aplicar isso na minha vida. Eu vou me esforçar para ser dessa maneira. Nossa vida cristã não pode ser meramente de aparência, simplesmente porque eu coloco um terno, uma gravata e me pareço como pastor, simplesmente porque a irmã coloca uma roupa lá e se parece como uma mulher de Deus. Não, nossa vida tem que marcar pelas nossas atitudes e pelos nossos comportamentos. Isso fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. Isso fala mais alto do que pregar bonito, do que cantar bonito, do que tocar bonito. Mais uma vez eu quero citar para você, Jesus falou do versículo 3 ao versículo 2: bem-aventurado sou. Quer ser bem-aventurado, irmão? Quem quer? Todos nós. Quem quer ser feliz? Todos nós.
Mas nós precisamos ser aqueles que a Bíblia, que Cristo nos mostra aqui para nós alguns detalhes importantes que precisamos colocar em prática. O Sermão da Montanha, ele trata do caráter dos filhos de Deus, dos filhos do reino, dos cristãos. Por isso que muitas das vezes é pouco apreciado, pouco pregado. Porque aqui fala do caráter, ele molda, ele trata do caráter do cristão. Ensinamentos que fazem uma diferença na nossa vida, que são extraordinários. Quem nunca ouviu falar, bem-aventurados! Mas eu quero um pouquinho detalhar com você esses versos. O verso 3 diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Atitudes pessoais. Vamos dividir esse capítulo 3, esse capítulo 5, do verso 3 ao verso 12, em duas etapas. Primeiro, Jesus trata aqui de atitudes pessoais. De como eu, Celso, devo proceder, como você deve proceder. Bem-aventurados pobres de espírito. Tem gente que pensa que bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que são pobres, aqueles que não têm o que comer, aqueles que são pobrezinhos, que vivem embaixo da ponte. Eles serão bem-aventurados. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Aqueles que têm a humildade e o reconhecimento que ele não é maior que ninguém. Falta isso no meio de nós, irmãos. Esse reconhecimento. Bem-aventurados são aqueles que não têm um espírito altivo, mas têm um espírito simples, tem um espírito de humildade, tem um espírito de alguém que reconhece que acima dele tem Deus, e o Senhor é todo poderoso, e ele é somente servo, nada além disso. O Senhor é rei, o Senhor é Deus. Aliás, Mateus, ele vem mostrar Jesus como rei. Mateus, ele vem mostrar Jesus como rei. Tanto é que, se nós pegarmos Mateus 27, no versículo 37, quando Jesus foi crucificado ali na cruz, pregado na cruz, depois foram lá, deram vinagre para ele, vocês lembram disso? Depois foram lá, rasgaram as suas vestes e tiraram sortes para ficar com as suas vestes, soldados, e depois foram lá e colocaram um título em cima da cabeça de Jesus ali. Colocaram um título caçoando, zombando de Cristo, declarando que Jesus é o rei dos judeus. Na verdade, eles colocaram esse título como zombaria, mas Jesus é rei de verdade. Mateus mostra Cristo como rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bem-aventurados pobres de espírito. É nessa versão aí, eu estava lendo até na minha versão, mas nessa versão aqui, bem-aventurados humildes de espírito. Essa versão até mais explicativa. Sabe, irmãos, no céu não vai ter lugar para arrogante, para prepotente.
para aquele que considera-se melhor que o outro. Aquele dia, aquele que é altivo de espírito, ou engrandecido de espírito, não vai ouvir o som da trombeta. Mas quando nós temos a humildade de entender, somos um em Cristo Jesus, você é meu irmão, eu sou igual a ti, nós somos filhos do mesmo Pai, nós vamos ir para o mesmo lugar, ninguém é maior que ninguém. A Bíblia diz que assim sendo humildes de espírito, nós somos bem-aventurados, ou muito abençoados, ou felizes. Quer ser feliz, irmão? Seja humilde de espírito. Seja simples, filhos. Que exemplo maior de simplicidade, de humildade, que o nosso mestre nos deixou. Sentem aí. Me dei uma vasilha com água. Me dei um tecido, uma toalha. E começou a lavar os pés dos discípulos. Quantos ensinamentos belos. Quantos ensinamentos extraordinários. Nós dissemos aqui hoje que Jesus, no seu ministério, ele teve uma porcentagem muito grande de ensinamento para os seus. Jesus mais ensinou como deveríamos proceder. Mateus narra, pelo menos, 22 milagres de Jesus. Jesus fez 35 milagres extraordinários, narrados nos evangelhos. Fora os que a Bíblia não diz. Porque não haveria livro para deixá-los todos escritos. Mas narrados são 15 pelos evangelistas, pelos escritores. Mateus narra 20 deles. Mas a beleza de alguém que é humilde, irmãos. Não estou falando humildade de não vestir. Não estou falando humildade em questão de posse. Estou falando de humildade de espírito. De ter um caráter humilde. Como é belo conversar com uma pessoa simples, humilde. Como é gostoso estar ao lado de uma pessoa que é simples, humilde. Como é gostoso estar ao lado de alguém que não tem a prepotência soberbada, elevada, que se considera melhor. Como é bom estar do lado da pessoa que não diz eu, mas diz nós. Como é belo isso. Sabe, irmãos, Jesus trouxe esses primeiros ensinamentos do Sermão da Montanha, porque Ele queria que os seus ouvintes, Ele estava pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele está fundamentado nestas características. Aquele que ama o Reino de Deus, tem que ser humilde de espírito. Senão ele é um mero religioso. Senão é um mero religioso. Bem-aventurado, versículo 4. Ajuda aí, Ingrid, filha. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ai, pastor, eu sou uma mulher muito chorona. Sou um homem muito chorão. Sabe, professor, choro demais. A Bíblia fala que eu vou ser bem-aventurado. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmãos. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados aqueles que são penitentes, que choram por seus pecados. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Bem-aventurado que aqueles que não admitem uma vida no erro, no pecado, na iniquidade.
Bem-aventurado aqueles que dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, por causa da minha atitude, por causa do meu pecado, eu me arrependo, me auxilia, perdoa-me. É esses bem-aventurados que choram, que Jesus está querendo ensinar, irmãos, que choram pelas suas atitudes erradas, pecaminosas. Olha que profundo que é isso. Olha que fantástico que é isso. Muitos cristãos hoje não estão mais se importando de que maneira levam a vida, irmão. Vem para a igreja, com todo respeito a vocês, não estou me dirigindo a vocês, mas tocam, cantam, com todo respeito aos senhores, não estou dirigindo aos senhores e às senhoras, mas pregam, profetizam, mas não se importam com a atitude pecaminosa de si. Não conseguem se voltar a Deus dizendo: Senhor, me perdoa por causa do meu pecado, por causa deste erro. Não reconhece. Atitudes pessoais. Jesus primeiro quer mostrar para seus ouvintes que eles deveriam ter atitudes pessoais nobres. E atitudes nobres são essas: humildade. Jeremias é denominado na Bíblia o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Sabe por quê, irmão? Porque quando alguém brigava com ele, quando alguém falava mal dele, ele chorava, ele ficava tristinho, ele fazia biquinho. Não! É denominado o profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque ele chorava pelos pecados do povo. Porque ele sentia na pele, no coração, na alma, as atitudes erradas do povo. Quantos de nós não temos nos importado mais no nosso dia a dia, irmãos? Nossa vida cristã, ela tem que ter caráter. Quando se fala de caráter cristão, se fala de atitude, comportamento. Que preciosos são os ensinamentos de Jesus, que nos ensinam a orar pelos nossos inimigos, que nos ensina a dar a outra face, que nos ensina a perdoar os nossos inimigos, que nos ensina a não roubar, a não matar, a não falar mal, a não julgar, que nos traz esses ensinamentos preciosos em Mateus 5, 6 e 7, e que muitas das vezes nós não valorizamos, muitas das vezes nós nem folheamos, muitas das vezes nós nem estudamos. Mas nós esquecemos de uma coisa, e eu quero frisar bem isso nessa noite. Eu quero que você fique a semana ali debulhando isso, irmãos. Quero que você passe a semana entendendo isso. A Bíblia diz: quer ser bem-aventurado, pastor Beto? Quer ser bem-aventurado, professor? Quer ser bem-aventurado, moça, moço? Seja humilde de espírito. Chore pelas coisas erradas. Você vai ser feliz se você tiver essa atitude, igreja. E às vezes nós achamos que as coisas vão dar certo para nós se nós fizermos aquela campanha naquele lugar, com aquela pessoa, com aquele profeta, com aquele homem, com aquela mulher. Na verdade não é isso. Nós vamos ser nós vamos ser muito abençoados se nós praticarmos a palavra de Deus. Tem uma diferença muito grande. Chechel, Deus te abençoe, filho. Tá bonzinho, melhorou? Prazer te ver. Sabe, irmãos, às vezes nós não paramos para ouvir algumas coisas importantes. Jesus está falando: olha, eu quero que vocês sejam bem-aventurados, eu quero que vocês sejam muito abençoados, eu quero que vocês sejam extremamente felizes, mas para isso vocês precisam ter alguns comportamentos nobres, e eu quero lhes ensinar alguns. Olha, sejam humildes de espírito, olha, chorem pelos pecados de vocês, não admitam os pecados.
Por isso que eu disse no início da minha fala, que Mateus 5, 6 e 7, ele nos confronta. Porque ele vai olhar para nós e faz nós enxergarmos. Preciso mudar. Preciso ter uma atitude nova. Preciso tomar uma decisão. Preciso mudar de rumo. E às vezes nós não queremos isso, presbítero Reginaldo. Nós queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira. Mas é tão belo quando nós damos ouvidos para a palavra de Deus, irmãos. É tão belo quando nós reconhecemos: eu preciso desta palavra, eu preciso deste alimento, eu preciso desta instrução, eu preciso desta orientação, eu preciso colocar em prática esta orientação. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai ser feliz. Não tem segredo. A igreja do século 21 está enchendo a casa de misticismo religioso. Nós vivemos uma época onde o misticismo dentro das igrejas evangélicas estão repletos. Precisa fazer isso, precisa ter esse objeto, precisa comprar esse objeto, precisa levar para casa essa arca, precisa ter aquilo, precisa desse óleo, precisa daquilo lá. O evangelho não mostra nada disso. O evangelho mostra o evangelho com princípios. E quando nós aplicamos aquilo que é princípio, irmãos, está tudo certo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Qual que é o princípio de uma construção? Acho que eu disse isso esses dias no culto de ensino. O princípio da construção é levantar as paredes e colocar as janelas para ficar bonito, e depois colocar os pisos e pintar. Não, o princípio é a fundação. Deus seja louvado nessa noite. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Com todo respeito, mas com muita sinceridade. Você não precisa de chave para ser abençoado. Você não precisa de chave para ser abençoado. Porque Jesus já te abriu as portas. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10. Que cuido das minhas ovelhas. Que abro as portas para minha ovelha entrar e pastar. Que cuido das minhas ovelhas. Nós não precisamos de chave, nós precisamos de aplicar aquilo que Cristo nos ensina. Isso é fundamental, irmãos. Isso não tem como dar errado, irmãos. O evangelho é simples. Eu começava a meditar nisso essa semana, e o Espírito Santo falava comigo: o evangelho é simples. As pessoas acrescentam, aumentam. As pessoas colocam uma porção de coisas, tem verdades, mas a minha igreja precisa colocar em prática a minha palavra, porque assim sendo, ela será bem-aventurada. Quem é que disse isso? Bem-aventurados sois. Foi Jesus. Foi Jesus. No capítulo 25, no capítulo 5, nós observamos muito a palavra de Jesus. Ouvistes o que foi dito? Pelo menos umas 5, 6 vezes, 7 vezes mais ou menos. Professor, me ajudei. Nós vemos essa palavra no capítulo 5 apenas. Ouvistes o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Jesus queria que nós observássemos aquilo que é o ensino dele, aquilo que ele tem para mim, para você, aquilo que ele tem para nós, e que nós venhamos a colocar em prática. Vamos para frente, versículo 6. Ou melhor, versículo 5. Desculpa. Bem-aventurados mansos, porque lhe herdarão a terra. Também fala de atitudes pessoais. Manso.
ser manso? Ser calmo, ser manso. Ser manso. Qualquer coisa está rodando a baiana. Qualquer coisa comigo é assim. Meu irmão. Você vendo como o Evangelho nos confronta? Bem-aventurados os mansos. Ser manso é fácil? Não é não. Não é, né, filha? Às vezes dá vontade de pegar o pescoço, né? Às vezes o pastor tem vontade de tirar a cinta, pegar aquele irmão assim, dar uma cintada para ele aprender, mas não pode. É verdade, irmão. Tem irmão que dá tanto trabalho, o professor, que às vezes dá vontade, o presbítero, Eduardo, pegar a cinta e dar umas cintadas. Mas não podem ser mansos. Vem cá, ovelhinha, não é desse jeito. Oh, meu Deus, não é dessa forma. Não é fácil, manso. Ouvistes o que foi dito? No mundo é tudo diferente. Você não pode ser bobo. Mexeu com você, bate na cara. Às vezes até os pais ensinam isso aos filhos, né? Não é assim não. Não leva desaforo para fora, para casa não. Ô, mano, calma aí. Nós somos cristãos, mano. Quer ver um monte de cristão manso, Eduardo? Evangelista, presbítero Sérgio? É ir no futebol com os jovens. Misericórdia, irmão. Os irmãos peitam lá, o outro lá, pastor Beto. Irmão, está pensando o quê, irmão? Está pensando, você vira meu joelho aqui, irmão, aqui, irmão. Você quebra a cara, irmão, está pensando o quê, irmão? A Peniel não é assim, não, né? Os jogadores, os atletas da Peniel. Cadê o André? O André sumiu, o André foi embora? Tá vendo assim, irmão? Esse ano não deu para mim, ano passado que eu fui lá, irmão do céu. Presbítero, verdade. Todo início, antes do jogo, eu reunia todos eles e falava, calma aí, gente. Vamos com calma, cuidado com a palavrão, não fale. Pastor, irmão, tem hora que os crentes... Outro dia, já faz um tempo, passei ano passado. Chegaram na tenda e falaram, pastor, o pessoal da PNL lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? O que foi que aconteceu? Nem estava sabendo. Depois que, no final, no outro culto, no domingo, que alguns irmãos me procuraram e falaram. E o Tiago, meu filho, não tinha falado nada para mim. Daí o André veio falar, eu falei, já sei, André, o que você vai falar. Mano, os irmãos estavam jogando lá com o time lá do Panal do Sol e daqui a pouco, oi, pai! Não vou falar o resto, não. Misericórdia. Jesus fala, quer ser feliz? É difícil, irmão, mas vale a pena. Aplicar a palavra de Deus, colocar em prática, traz resultado. O que funciona é colocar a palavra de Deus em prática. Não adianta eu colocar todos os meus pedidos numa vasilha de óleo, se eu não colocar a palavra de Deus em prática. Não adianta eu deixar o pastor tal, colocar a mão na minha cabeça e orar por 10 minutos, se eu não colocar a palavra de Deus em prática. Não adianta eu participar da campanha todos os dias, se eu não colocar a palavra de Deus em prática. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é evangelho, isso é verdade para as nossas vidas. Bem-aventurados sois os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer ser abençoado, irmão? Quer comprar casa? Seja manso. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai te preparar. Aquele carro, aquela casa, aquele apartamento da glória. Se fosse tão fácil como esses pregadores fazem, né, irmão?
Deus está te dando uma casa na praia hoje, toma, recebe. Deus está te dando Deus está te dando uma fazenda lá no Mato Grosso, recebe. Irmão, mas seja manso para você ver como Deus vai te abençoar. Coloque em prática para você ver. Seja humilde. Chore pelos teus pecados. Seja manso. Outra atitude. Quarta atitude pessoal. Versículo 6. Bem-aventurados sois os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu Deus do céu. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Pastor, eu quero ver a provisão de Deus na minha vida. Seja justo. Tenha no coração, tenha fome e sede de justiça. Não seja injusto no seu trabalho, não seja injusto na sua igreja, não seja injusto com teu irmão, não seja injusto com teu pai, não seja injusto com teu irmão de sangue, não seja injusto ao repartir aquela herança, não seja injusto ao repartir aquela bonificação no trabalho, não seja injusto tentando passar por cima do outro, não seja injusto. Seja verdadeiro, tenha sede e fome de justiça. Como eu disse esses dias, a mulher da farmácia, do supermercado, da venda, da casa de conveniência, devolveu o troco errado, devolve para ela. Ó, está errado isso aqui. Você me deu o troco errado. Eu te dei 20, você pensou que eu te dei 100, mas não é, eu te dei 20. Você deu troco a mais para mim. Eu disse esses dias isso no Codencino. Não venha falar que você tem um testemunho para dar no domingo à noite e dizer, olha, Deus me abençoou essa semana, eu estava precisando de dinheiro e eu fui no lugar comprar pão e na padaria e a moça devolveu o troco muito mais do que era para devolver, sabe? Deus me abençoando, sabe? Era Deus suprindo a minha necessidade, sabe? Eu estava sem dinheiro, estava duro, mas Deus me fez ter dinheiro no bolso, sabe? Veio aquele troco errado para mim. Não, irmão, está errado isso aí. Não tem Deus aí não. Devolva, seja justo. Tenha fome e sede de justiça. O mundo está errante nisso. O mundo está contaminado nisso. A injustiça prevalece. Os juízes aceitam o suborno. Como Miqueias fala no capítulo 7. Os dias de hoje não é diferente. As autoridades às vezes aceitam o suborno. Os advogados às vezes aceitam suborno. Seja justo. Não faça negociação ilícita. Não faça negociação ilícita para ser beneficiado. Não faça. Tenha fome e sede de justiça, irmãos. Hoje em dia você não pode ser bobo, não. Os bobos ficam como que é aquele vocabulário tão tradicional e popular? Quando alguém não é esperto, ele fica vendo navio, é isso? Às vezes as pessoas falam, se você não for esperto hoje, fica mentira, irmão. Você não tem que se contaminar com erro, não, com a injustiça, não. Tem que ser justo, mesmo que dói. Não fale mentira para ser beneficiado. Não fale do seu companheiro de trabalho para obter alguma coisa em troca. Não seja mentiroso para ser beneficiado em algo. Tenha sede e fome de justiça. Sabe o que vai acontecer? A provisão de Deus vai ser abundante sobre a tua vida. Quem disse isso? Jesus. Porque eles serão fartos. Reginho, quer ser abençoado na sua empresa? Seja justo, filho. Pastor Davi, Celso, João, Pedro. É fácil, irmão, nos dias de hoje? Pastor, que é isso? Claro que é. Não, tem de crente entrando em coisinhas ilícitas aí, negociações ilícitas aí, nos bastidores.
Mas aquele que tem fome e sede de justiça alcança a misericórdia de Deus. É feliz, é bem-aventurado e será fato. 4 questões que falam de atitudes pessoais. Versículo 7. Questões de beneficência agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A igreja precisa ser misericordiosa, irmão. Tem misericórdia. Às vezes eu quero o perdão de Deus, mas não sei perdoar. Não, precisa. Lembra quando aquela mulher, em ato de adultério, foi pega e levada diante de Jesus? E com ela veio um monte de multidão assim, tudo santarrão, tudo achavam que entendiam da lei, e foram assim já com a pedra na mão, tudo pronto assim, com a pedra pronta. Estou só esperando aquilo que Jesus vai dizer, que já estou pronto, merece morrer. Ouvistes o que foi dito? Dente por dente, olho por olho? De maneira nenhuma, disse Jesus. Não é desse jeito. Bem-aventurados os misericordiosos. Ajude aquele que precisa de auxílio. Seja misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estávamos consumidos. Seja misericordioso, irmão e irmã. Glória a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ninguém é santo aqui, irmão. Ninguém é perfeito aqui, irmão. Todos são pecadores e erram. Paulo disse: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Quer ter misericórdia? Quer alcançado por misericórdia? Mostre misericórdia. Segunda coisa, eu quero andar aqui para eu concluir. Vou concluir cedo hoje. Ou melhor, no horário. Versículo 8. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Alguém que pacifica a situação. Hoje tem muita gente para tacar fogo, né? Ó, irmão, verdade, viu, irmão? Ó, o que o irmão fez lá, ó. Se fosse você, eu não deixava isso, não. Ah, irmão, eu ia falar com ele, irmão. É, irmão. Eu ia tirar limpo com ele. Não é mais ou menos assim, pastor Beto? Cadê os pacificadores, irmão? A igreja tem que ser pacífica. Calma, vamos dar tudo certo. Não precisa brigar. Não, pastor, porque aquele irmão, aquela irmã. Não, pastor, porque eu não aceito isso. Não, pastor. Calma, irmão. É pacificador. Calma. Glórias a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu pulei esse versículo 8 aí e fui no 9. Pastor, mesmo com óculos às vezes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, irmão, os que vão ver a Deus, não é qualquer um, não. Isso serve para mim, para vocês, para os obreiros, para todo mundo. Estamos pensando que aquele dia, Deus é justo. Limpos de coração, que não tem maldade no coração. Que não tem aquela
atitude de errada no coração, de desejar mal para alguém, de querer mal para alguém, de querer que não dê certo alguma coisa para alguém. Mas não vai dar certo. Sabe quando você planeja alguma coisa, você vai falar com o irmão, com a irmã? Não, pastor, isso dentro da igreja não tem. Ah, mano, não sei não, hein, mas nos dias de hoje, com a crise que está, eu acho que isso não vai dar certo, sabe, irmão? Não, seja alguém que traga palavras de motivação. Fala por uma hora, irmão, vai dar tudo certo, Deus vai ser contigo e tal. Limpos de coração, que não tem maldade, que não tem vestígio no coração, de inveja, de ciúmes. Os limpos de coração querem o bem do seu irmão. Irmão, eu troquei de carro, glória a Deus, Deus te abençoe. Irmão, consegui meu apartamento, glória a Deus, eu estou feliz por você. Ó, irmão, mas não sei não, acho que você filma burrado, e você não vai conseguir pagar esse apartamento aí, sabe por quê? Olha, eu acho que a crise que está o mundo aí, acho que você devia ficar pagando aluguel, mas, pelo amor de Deus, irmão. O mundo maquina mal um contra o outro. Nós vivemos num mundo perverso, as pessoas tramam, mas na igreja não tem isso. O pastor Beto, o evangelho José Carlos, ó, vamos fazer um negócio aí, ó, vamos tirar aquele irmão lá do cargo lá, misericórdia, né, irmão? Não tem no nosso meio, na igreja do Senhor, não tem isso. Pessoas que tramam mal contra outro, no mundo está cheio. As pessoas fazem reunião para tramar mal contra outro. Na igreja tem isso, professor? Não? Aqui não! Glória a Deus! Glória a Deus, como isso é bonito, irmãos. Quer ser bem-aventurado? Seja limpo de coração, meu irmão. Bem-aventurados os pacificadores, versículo 9. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Entrai pela porta, benditos de meu Pai. Aleluias! Glória a Deus! Estou terminando, irmão. Misericórdia, pureza de coração, paz, pacificador. Bem-aventurados sois os que sofrem. Bem-aventurados que padecem, versículo 10, bem-aventurados que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é justo o que estão falando de mim, não é justo o que o João falou de mim, não é justo o que o Pedro falou de mim. Não, não aceito esse negócio, não é justo. Não, bem-aventurado. Se alguém te perseguir, tu és bem-aventurado. Não precisa querer fazer justiça com a própria mão. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continue agindo como justo, continue sendo sincero e honesto. Mesmo que fale de você, mesmo que te critique, mesmo que te persigam no trabalho, aonde você estiver, você será bem-aventurado, porque essa foi uma palavra liberada por Cristo. Versículo 11, Rafael. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Nossa, falaram de mim lá, perdi o emprego porque tramaram contra mim. Meu irmão, mas entre em oração comigo, para Deus pesar a mão com aquelas pessoas, para Deus fazer justiça com aquelas pessoas. Não tem essa oração no meio da igreja não, né? Misericórdia. Aqui não. Mas às vezes tem por aí, irmão. Não, mas eu vou orar, você vai ver. Deus vai pegar ele, vai pegar ela. Esses muitos santarrões espirituais, tem muitos disso, irmão. Perseguiram. Perdeu o emprego por causa de uma situação. Aconteceu alguma coisa ruim por causa da sua justiça. A honra de Deus vai ser contigo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Perseguiram os profetas. Perseguiram os que foram antes de nós. Versículo 12, para eu concluir. E eu encerro aqui. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o galardão nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido naquela igreja, sabe? Vou sair daquela igreja. Não, parar de meninice, qualquer coisinha, nós estamos aí como cristãos, chorando pelos cantos, achando que somos perseguidos, porque o irmão tal, porque o irmão tal, porque o pastor, porque o... Para com isso, irmão! Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, quando agirem da forma que Cristo ensinou. Se está sendo perseguido, continue se alegrando com o Senhor. Se está sendo afligido, continue se alegrando. O que importa é aquilo que Deus tem preparado como galardão para você. Aleluia! Nos dias de hoje as pessoas não pensam nisso, irmãos. Não valorizam as coisas dos céus, irmãos. Mas nessa noite Jesus está falando quer ser bem-aventurados. Apliquem isso em nossas vidas. Deus abençoe vocês, filhos. Que essa palavra molde a mim e a você e continue falando forte nos nossos corações. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Glórias a Deus.